Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e hoje no nosso quadro Indigenismos nós vamos discutir tudo sobre a pele da grilagem. Você sabe, afinal de contas, o que é grilagem? De onde vem esse termo? Se você não sabe nada sobre isso, fica aqui no nosso quadro de hoje para você saber mais sobre essa informação. Para começar, grilagem não é algo novo no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, isso já aconteceu muitas vezes no passado, na nossa história brasileira. Então, na verdade, grilagem, o que ela significa? É o ato de invadir terras públicas e falsificar documentos para comprovar a posse naquelas terras. E de onde vem esse nome, então, grilagem? Do que como eles faziam antigamente? Eles colocavam esses documentos para comprovar essa posse em terras dentro de gavetas com grilos, e aí eles ficavam com aspecto antigo e assim comprovava-se que aquela terra pertencia há muito tempo àquela determinada família, e por isso então ficou esse nome chamado de grilagem. E o que é a tal da pele da grilagem que tanto está aparecendo nas mídias sociais e nos jornais? O que você precisa saber sobre isso? Bom, o primeiro ponto que você precisa saber é que existem duas peles da grilagem que estão rodando por aí. Tem a pele da grilagem que foi proposta pelo Senado Federal e tem a pele da grilagem que foi proposta pela Câmara dos Deputados. E por isso, então, isso significa que a nossa luta contra essa questão da pele tem que ser muito mais forte. Vamos entender cada uma delas. O projeto de lei 510 de 2021, proposto pelo Senado Federal, na verdade, é uma derivação da medida provisória 910 de 2019, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Essa medida provisória, ela, devido a alguns impasses políticos, ela não foi validada a tempo para se tornar lei, que seria maio de 2020. Como não foi validada até maio de 2020, ela perdeu a sua eficácia e aí o Senado Federal propôs esse projeto de lei, que é o 510 de 2021. Já na Câmara dos Deputados, existe o projeto de lei 2633 de 2020, que também tem medidas muito parecidas com essa PL que foi proposta, pelo Senado Federal, e que também é uma derivação dessa medida provisória que perdeu sua validade, que é a medida provisória 910 de 2019. Sendo assim, de forma resumida, a pele da grilagem é um projeto de lei que altera a legislação atual sobre a questão de ocupação de terras que não possuem proprietários legais. E que isso vai acontecer, isso acaba facilitando que muitas vezes essas terras públicas que são desmatadas de forma ilegal, acaba sendo mais fácil para essas pessoas que se dizem proprietárias daqueles locais, mas muitas vezes não são, comprovem a sua propriedade a partir desse projeto de lei. E como eu falei para vocês anteriormente, essa questão de comprovação de posse e propriedade de áreas públicas não é um problema novo que está acontecendo, já acontece há muito tempo. E atualmente esse problema continua ocorrendo devido a uma falta de comunicação entre os órgãos de fiscalização dessas terras que não se comunicam na esfera municipal, estadual e federal. Então muitas vezes o que acontece é que uma determinada área, quando a gente vai ver no sistema, ele possui como proprietário diversos indivíduos e isso dá uma completa confusão. E como isso pode afetar as comunidades tradicionais, nesse caso os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, faxinalenses, que estão todos espalhados aqui no nosso Brasil. Então, para você ter uma ideia, de acordo com um estudo realizado pela Universidade do Pará, vou falar aqui para vocês, aproximadamente 50 milhões de hectares das florestas públicas não têm seus proprietários definidos. Ainda de acordo com a pesquisa, 23% desse território já foi tomado por grileiros. Então imagina, se toda essa restante, que são 50 milhões de hectares, é floresta pública, e aí esse projeto de lei for validado, imagina o que eles vão fazer com o restante dos hectares, com essa porcentagem. Vai ser um verdadeiro caos com relação às pessoas que vivem naqueles locais. Além disso, se esse projeto de lei for aprovado, isso vai facilitar a questão dos grandes e médios proprietários de terras, porque aqueles que tiverem comprovado que possuem grandes propriedades anteriormente, eles vão conseguir reduções nos valores dos títulos de terras. E para finalizar essa questão da pele da grilagem, eu queria trazer esse outro ponto, que essa PL também autoriza que áreas de até 2.500 hectares, que vale lembrar que 2.500 hectares equivale a 2.500 campos de futebol, podem ser de propriedade de uma pessoa sem necessidade de estudo prévio daquela área. E isso, gente, é um grande impacto para as comunidades tradicionais, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque é óbvio que sempre essas terras vão estar próximas, de terras indígenas, de quilombolas, de caiçaras, ribeirinhos. Isso pode afetar muito a vida dessas comunidades. Então, toda vez que existem essas áreas, elas devem ser sempre fiscalizadas anteriormente, previamente, para ver se nenhuma comunidade está sendo invadida, se está retirando o direito daqueles povos.
Então, por isso, a gente tem que ter cuidado e entender bem o que significa a pele da grilagem e lutar contra essas medidas, já que isso vai acabar prejudicando as comunidades tradicionais do Brasil.